a nossa saúde mental de estar inserido num ambiente tóxico ou desfavorável e possibilidades de sucesso num ambiente propício. E para começar devemos fazer tipo uma introduçãozinha. Tipo só sou o Pedro, o Rodrigo. Rápido. O que é que se interessa? Porque tipo, se vais meter num canal. Então, mas isso pode-se depois lá mais para a frente. Agora é mais para tirar trechos, né? Pois, exato. Logo se vê essa parte. Se inicialmente por pontos de vista. E sobre como é que a gente lida com as coisas e Sim, é isso. o que é que fazemos. Depois logo se vê essas partes de introduções. Acho que anonimato também inicialmente não é assim tão mau. Do género, quem é que são estes gajos que estão a falar aqui? Sim. Pode ser bom. Mas isto é também dentro daquilo que a gente teve a falar, mais ou menos. O saber dizer que não. Também estivemos a falar disso. Essencial. Sim, mas é isso, é muito isso. À volta desses temas. Queres fazer o quê? Questão de escolher e começar. Senão. Começar por onde? Pelo princípio. Sim, pode ser. É o quê? Que tens para aí? Tenho aqui experiências de vida, porque isso dá logo um leque também de muita coisa para falar a partir daí. E o que se aprendeu com os maus momentos, porque isso há de vir no conseguinte disto. Mentalidades, para ultrapassar obstáculos e ficar mais forte para o que vier a seguir. Depois tenho aqui a parte do ambiente, que é os riscos de estar num ambiente errado. Sim. E o que é que isso pode fazer à nossa cabeça, que a gente nem se apercebe. E depois é as possibilidades e probabilidades de sucesso quando estás num ambiente bom. Num ambiente que já sabes que é bom e que sabes que estás num. E o próprio definir o que é um ambiente bom, o que é um ambiente mau, isso também é muito subjetivo, não é? Tem que se fazer a tal introspeção para ver o que é que queres. É isso. Para depois. Então olha, pôr aquilo a gravar. Já está há um tempo. Já? Acho que me está a levantar agora, não? Mas é isso. Também, podemos pegar nisso dos ambientes, sendo que acaba por ser a base de tudo. É a base. Aquela conversa, aquela frase icónica do és a média das 5 pessoas com quem te dás mais, é muito à volta disso do ambiente. Mas o problema disso é que se tu não te deres conta que essas pessoas, se não souberes bem o que é que queres para ti, também não vais saber bem em que ambiente é que tens que estar. Por isso, essas pessoas e esse ambiente acho que vai partir muito daquilo que tu queres para o futuro, para ti, e o que é que tu queres fazer da tua vida. Porque é muito fácil. Tu podes não ser uma pessoa que tenha assim objetivos muito grandes. Sejas uma pessoa que vai trabalhar, volta, faz um desporto e faz qualquer coisa, mas sai. Sim. A maioria das pessoas faz isso.
Mas mesmo que não tenhas objetivos muito grandes, se estiveres num ambiente tóxico e pessoas que, por exemplo, opa, ou só bebam, ou usem drogas, ou façam abuso de substância, pá, qualquer coisa assim que seja, que é prejudicial, né? Sim. Se tu não pensares nisso, tu quando deres por ti, tu já estás a fazer o mesmo que elas e o teu cérebro já está formatado para fazer as coisas daquela forma. Sim, Por isso é que... até a própria probabilidade de apanhar os mesmos hábitos, as mesmas tendências que eles é gigante, maior. É gigante. Maior. É gigante. Sim, eu sei, o que estás a dizer é que o ambiente é importante, mas é preciso ter, pá, não é a 100% o propósito ou aquilo que tu queres para a tua vida, mas mais ou menos uma ideia geral. É. Para tu poderes, neste caso, colocares em ambientes E para não te perderes. que possam ajudar a chegar onde tu queres. E para não... Pá, mesmo que não queiras um objetivo, pá, de ser empresário, de construir um império, de fazer isso, é importante pelo menos não te perderes, mesmo que queiras uma vida mais pacata, mais normal. Sim. Porque depois... Sim, e hoje em dia tanto com redes sociais e com o fácil acesso que há a álcools e a todas essas substâncias que fazem mal, é bastante fácil tu fugires para o sítio que não é bom para ti, né? Claro. Que não vai de acordo, pelo menos na minha opinião, uma pessoa consciente que esteja bem nunca irá escolher um estilo de vida desses. Claro. Ou seja, um estilo de vida desses vem sempre vai uma pessoa que não está involuntariamente. Que não está bem e depois pressão social e o tal ambiente faz com que tu para escapar, entre aspas, da tua vida que não é assim tão boa, vais para aqui, vais para ali, vais para lá. E vais ter depois tendência a fazer cada vez pior. Porque vais-te afundar num sítio em que se não parares e pensares, pá, o que é que eu quero mesmo, vais deixar levar por uma... E depois dás por ti, já passou 20 anos. E tu não tens controle nenhum sobre a tua vida, não tens controle nenhum sobre o que fazes, não sabes o que é que queres. Pá, não há nada pior que a incerteza, um gajo não saber o que é que quer. Sim. Ou seja, como é que um gajo, ou como é que uma pessoa que não sabe o que quer fazer, por isso é que é bem importante para mim, é bem importante definir objetivos a médio e a longo prazo, porque se eu não souber o que é fazer no futuro, qual é que é a minha motivação se é para me levantar da cama de manhã, porque eu vou me levantar da cama de manhã e... Para quê? Sem objetivo. Para quê? Ou seja, eu vou trabalhar, vou fazer, mas vou trabalhar para quê? Vou fazer isto para quê? Se não temos um ser humano automaticamente, quando não tem um objetivo, não tem um motivo para fazer as coisas, fica desmotivado. E o próprio objetivo tem de ser, seja, coerente com aquilo que ele pensa. Não é dizer, olha, eu quero fazer isto. Não, tens mesmo que querer, porque senão acordas de manhã, fazes nos dias bons, mas chega aos dias maus e deixas de fazer. Né? Mesmo quando acordas bem disposto, fazes tudo. Exatamente. Vais fazer. Só que depois a história de autodisciplina, de o fazer mesmo que não tenhas vontade de fazer e pronto, só que se tu não tiveres objetivo nenhum, como é que tu vais ter autodisciplina para uma coisa que tu nem sabes o que é? Ou seja, a gente, por exemplo, treina os dois, ginásio. A gente muitas vezes não nos apetece ir para o ginásio, não nos apetece comer as proteínas, não nos apetece fazer essas coisas. Só que como temos o objetivo de ficar com um corpo esteticamente melhor e que nós nos sentimos bem e tudo mais, e saúde, sabemos para que é que estamos a ir. Hoje não me apetece ir para o ginásio, mas vou. Porque tenho aquele objetivo mais lá à frente e eu sei que vou fazer porque é para chegar ali. Mesmo que não me apeteça ou não me apeteça, e isso é isso, é ter o tal objetivo. Não precisa estar 100% definido, mas o próprio ir definindo no decorrer da situação, ir ajustando, claro, porque eu olho para ali, se eu não sei o que é que lá está, se eu dizer que eu vou para ali, mas ao longo do caminho eu vejo que afinal não é bem para ali, é um bocadinho mais para a direita ou um bocadinho mais para a esquerda, tem que ir ajustando, né? Mas sim, é muito isso. Mas pronto, claro que nem toda a gente tem a vida também, a emoção da vida também é não saberes muito bem o que é que vai acontecer, né? O caminho até chegar lá. Mas
é ir definindo aos poucos prioridades. Ou seja, saber bem o que é pá, é imprescindível, é prioritário, pá, tenho que fazer isto, não há hipótese. Chama-me para ir jantar, chama-me para ir fazer não sei o quê e que eu queira, pá. E é outra das coisas que é o saber dizer que não às pessoas. E eu isso tenho muita dificuldade ainda. É uma coisa que... Eu acho que é o dizer que não vem muito... No primeiro tens de conseguir dizer que não a ti próprio. Ou seja, coisas que tu sabes que para o teu estilo de vida e para o teu objetivo não são coerentes e tu continuas a fazer. Ou seja, o dizer que não a essas coisas, primeiramente, porquê? Porque depois perdes imensa coerência de tu estás a dizer que não a uma pessoa convida-te para ir a algum lado, por exemplo, e tu sabes que naquele dia tens programado ir deitar às 10 horas, ou às 11 horas, ou às horas que for. Tens que ir, por exemplo, treinar no outro dia. Exatamente. E a pessoa convidar-te para ir a algum lado e tu dizes, não, sentes dificuldade em dizer que não, porquê? Porque falta de coerência, porque tu não estás a cumprir contigo próprio. Ou seja, as tuas promessas contigo próprio não são cumpridas, ou seja, faz com que não tenhas coerência para dizer que não às outras pessoas. Daí ser mais difícil, daí o criar aqueles tais, os objetivos, não o final, mas objetivos pequenos, de conseguires todos os dias, e olha, hoje cumpri isto, ou seja, por dia definis 1, 2 objetivos, olha, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Se cumprir isto é um dia bem sucedido e o resto, pá, não interessa. Posso ir um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, desde que cumpra aquelas 2, 3 coisas que eu tenho definidas. Sim, estipulas logo, ou fazes um para o mês, ou para a semana. Exatamente. Nem que seja um objetivo mensal, depois vais, pá, isto é o meu objetivo deste mês, é fazer isto. Ou seja, isto por dia, preciso fazer A, B, C e D. Pá, e se cumprindo isso, nem que no mês vá 30 dias, nem que no dia 25, por exemplo, alguém te diga, queres ir fazer outra coisa? Pá, tu nesse dia já tens uma margem um bocadinho maior, porquê? Porque tens muitos dias seguidos a fazer, nem que no dia a seguir compenses. Por exemplo, se um dos teus objetivos era ler X palavras por dia, se vês que tu indo sair não vais ler, no dia a seguir, em vez de ler X, lês 2X. Né? Lês o dobro para quê? Para compensar aquilo que eu acho que isso só é possível quando já traz aquela bagagem atrás e já tiveste consistência para fazer durante aquele período até chegares ali. Ou seja, quando vais falhar, entre aspas, já não é tão preocupante nem prejudicial para a tua própria cabeça, porque sabes que fizeste tudo para trás. O que para trás está feito. E pegando nisso também, a pior coisa que um gajo pode fazer ele próprio é prometer coisas a nós próprios do género. Eu vou começar a fazer isto. Dopamina. Sim. Prazer. Porque estou a dizer que vou fazer e quer começar e não sei o quê. E depois chega à altura, não fazes. Por exemplo, eu estou com excesso de peso, um exemplo, sou obeso, mas quero-me focar em mim, quero perder peso por causa da minha saúde e tudo mais. E então decido, para o mês que vem vou começar a ir ao ginásio. E depois chega àquela altura, não vais. Isso a nível emocional é uma desgraça autêntica, porque tu vais te sentir mal porque falhaste contigo próprio, depois vais chegar ao dia e vais pensar, já não fui agora, também já não fui ontem, já não fui depois, também já não vou. Passa um mês, 2 meses, vem-te a ideia outra vez à cabeça. Voltas a fazer a mesma coisa. Isto, o que é que vai fazer? Tu ao falhares aqui, vais falhar com tudo o resto que vais fazer na tua vida. Vais ser uma pessoa que está constantemente a falhar contigo mesmo. E isso do ginásio já é um bom exemplo, porque vê-se claramente que onde os ginásios, os ginásios fazem mais dinheiro com as pessoas que não vão do que com as pessoas que efetivamente vão lá e fazem exercício. Sim. Eu não estava a ter essa conversa ali com um amigo meu. Eu falei exatamente disso. Porque se todas as pessoas estivessem inscritas, por exemplo aqui no ginásio da Terra, se toda a gente fosse, o ginásio não tinha capacidade para aguentar com as pessoas todas. Exatamente. E a malta lá do Brasil fala disso, lá os fisiculturistas e não sei o quê. Aquelas ginásios de rede que andam lá, de bairro, estão 500 pessoas inscritas. Se forem 100, é muito. As outras estão lá inscritas. Porque
Vais ao ginásio, não, mas estou inscrito. Não vou ao ginásio, mas estou inscrito. E isso engraçado. faz a pessoa também. É engraçado porque muitas dessas pessoas, em vez de dizerem vou começar a ir treinar ou vou treinar, vou me inscrever no ginásio. A conversa nunca é vou começar a treinar dia X, para o próximo mês vou me inscrever no ginásio. Ou seja, logo a própria formulação das palavras é logo para quê? Para não se comprometer, porque depois dizem, então foste inscrever no ginásio? Fui. Mas se perguntarem, então foste treinar? Eu, não, mas já me inscrevi no ginásio. Treinar ainda não fui. Mas... isso para a pessoa já faz com que ela se sinta melhor. A pessoa sim. Já se sente mais magra, entre aspas, só de dizer já me fui inscrever. Mas se não for. Mas pronto, isso é. Para quem. Epá, e os empreendedores e empresários que têm o exercício físico para mim pessoalmente é indispensável. Não, porque é uma forma de. Há muita gente que acha que meditar tem que ser estar fechado no quarto a ouvir olhos fechados, perninhas cruzadas, a dizer que estás com os pés dentro de água e que para imaginar que tens uma palmeira e água limpa. Para mim meditar é estar no ginásio, porque só estou a pensar. Meditar ao fim e ao cabo é não pensares em mais nada da tua vida e só pensares naquilo que estás a fazer. E para mim não há melhor forma de meditar. Existem bastantes formas. É assim, o pessoal ao crescer, principalmente os rapazes, têm muito aquela época de futebol e não se apercebe a quantidade de meditação que é essa parte do futebol. Que é, tu quando estás ali, estás só a treinar. Para além do resto que aprendes, o companheirismo, a competitividade, o esforçar, o ajudar os outros, mas só tens aquele espaço só para aquilo. Só estás a pensar naquilo. É uma meditação. Mas só que hoje em dia estás a ter um problema já, que a nível de sociedade, os putos pequenos já não se interessam tanto se calhar por se irem inscrever ali no clube, para ir jogar a bola ou para ir fazer algum desporto, interessam-se mais por jogos. Já é muito mais a aderência aos jogos e a... Sim, mas os jogos continuam a ser uma meditação. Só que o problema é verdade, só estás a pensar naquilo. Só que não sei até que ponto é que depois não vai afetar a outra parte, o reverso da medalha, que foi aquilo que tu disseste, foi a parte do ajudar, do companheirismo, do socializar, do saber conversar, do lidar com feitios, lidar com pessoas. Acho que os miúdos depois acabam-se por tornar muito superficiais, muito fechados naquele mundo deles e não... para ter uma conversa assim mais profunda, para falar-se mesmo sobre as coisas, acho que depois acaba por ser mais difícil. Ok, eu percebo de onde é que estás a vir, mas eu não concordo. Porquê? Porque aquilo que tu falas num jogo de futebol, por exemplo, num treino de futebol, consegues facilmente transpor para um jogo online. Ou seja, para um jogo de computadores, para um jogo de Playstation, para um jogo do que for. Só com a diferença que não estás a conviver com as pessoas. Não estás a conviver presencialmente. Mas é assim, cada vez mais a sociedade está, entre aspas, a evoluir, que na minha opinião não é evoluir, mas é a evolução para o digital e para a comunicação digital. Não, eu não digo que, por exemplo, que seja totalmente prejudicial e que se deva banir os putos não possam mexer em telemóveis, nem em tablets, nem em Playstations. Mas acho que a dependência é demasiada. O tempo que eles passam agarrados àquilo faz com que eles depois não tenham noção da realidade, nem noção do que é que se passa e acabem por ser, a nível social, um bocado atrasados nesse sentido, porque passam muito tempo com aquilo, só a ver vídeos, embora é assim, eu acho que também depende muito do conteúdo que consumo, né? Como é óbvio, mas se for a dar scroll em TikToks ou Instagrams, só porque sim, que é o prazer instantâneo, só... É o estímulo mental, sim. Acho que é tudo, mas acho que é para eles e não é só eles, porque malta da nossa idade e malta mais velha... Já está completamente entranhado na sociedade. Assim, não são só eles. Só que acho que eles é mais prejudicial ainda porque ainda estão com o cérebro completamente tipo esponja. Ainda absorvem tudo. Ainda estão numa fase de aprendizagem rápida. E eu acho que isso estar a dar scroll que muita gente faz atualmente quando não tem nada para fazer e mesmo está ali só a fazer horas e horas e horas. Há pessoas que já foi feito um estudo que pessoas percorrem quilómetros com o dedo
a fazer scroll num telemóvel. E isso, e depois vêm as vidas perfeitas das pessoas, e depois as pessoas, acho que ao fazerem isso, acham que a vida delas tem que ser uma emoção, um bombardeamento de emoções constantes, porque é sempre estão ali a dar scroll, aquilo é só maluquices e pessoas com vidas perfeitas e um faz isto, outro faz aquilo, e aquilo é a nível de neurotransmissor do cérebro, aquilo é uma bomba atómica. Completamente estimulante, sim. É uma bomba atómica. E depois quando as pessoas acham que depois não pode haver tédio na vida delas. Daí esta parte. E o tédio faz parte aquela da parte da meditação do parado cada vez menos se vê. Porquê? Porque para uma pessoa, entre aspas, normal da sociedade, aquilo é uma coisa muito aborrecida. Porquê? Não há estímulo. Não estás... É assim, hoje em dia é muito o estímulo visual. E tu não estando a ser estimulado visualmente, fica aborrecido. E nota-se em qualquer lado que vais. As pessoas, tudo que é pessoas que andam... Até há pessoas a andar na rua que têm que estar a ver telemóvel. Tem que estar, porque tem que estar sempre... Isso é uma coisa que a mim já me faz confusão, que é um perigo tanto para elas como para as outras pessoas à volta. É que estão completamente focadas naquilo. Não veem se estão a ir para a estrada, se não estão a ir para a estrada, se estão a ir contra alguém, se não estão... E pode-lhes estar a passar a melhor coisa pela frente dos olhos que elas não veem nada. Estão com os olhos vendados. E depois é outra coisa que ao fazeres isso acabas por... Isso é, eu acho que o dar scroll, isso acaba por ser um vício como outro qualquer. Como uma droga, como um jogo, como... Há pessoas viciadas em pornografia. Epá, um vício. Sim. E o que é o vício? O vício é tu só liberares dopamina para o cérebro, que é a sensação de bem-estar e prazer, que eu estava dizendo há bocado, quando estás a fazer aquilo. Ou seja, tu não tens prazer em fazer mais nada. Sim. E tu ao estar sempre a fazer isso, que já é um vício, tu depois, por exemplo, pegas na tua família e junta-se a família toda para irem almoçar, como a gente foi ainda há bocado. Tu não vais ter o mínimo prazer de estar ali. Aquilo para ti vai ser extremamente entediante e aborrecido. Porque tu precisas que o cérebro esteja a ser bom, não vais dar valor a estas pequenas coisas. E eu acho que faz muita falta, há muita gente fazer o que a gente farta-se de falar, que é o jejum de dopamina. Eu acho que isso para acertar a nível emocional, estado emocional e controle emocional, acho que é essencial fazer um jejum de dopamina, dado aos estímulos que hoje em dia as pessoas têm e com aquilo que acontece. E o que é que estamos a falar? Estamos a falar de não fazer este scroll para o telemóvel, está ali, está quieto. Estou a fazer isto agora, não estou no telemóvel, ou vou para o café com os meus amigos, ou vou com a minha mãe para as compras ajudá-la, não mexo no telemóvel, não há scrolls, não há nada. Chego a casa, se vir um bocadinho de televisão, já é, ok, não é muito grave. Vou dormir, vou trabalhar, não há cá emoção. Sim, sim. Depois, quando chegar a este dia, que nós vamos almoçar com a família, eu vou lá estar e vou dar valor àquilo como nunca dei na minha vida. E vou-me sentir bué bem só por estar ali com eles e a falar. É uma diferença gigante. E os miúdos falta muito isso. Mas sabes onde é que isso veio muito? Reflexão acabadinha de fazer sem ter pensado sequer nisto antes. Veio muito a vida do outro é melhor que a minha. Ou seja, o do não... Que é o tal das vidas perfeitas. O de não agradecer pelas coisas que tu tens e por aquilo que já fizeste e estares muito mais preocupado. Este gostava de estar a fazer isto, gostava de estar a fazer aquilo. E quem me dera este foi isto, aqui tão fixe. Quem me dera aquilo. E não estás. Por exemplo, eu acho que todas as pessoas deviam, pelo menos, agradecer acordei hoje, minha família está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, meus amigos está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Dia espetacular que está a ser, já. Só que isso aos olhos das pessoas, e eu concordo inteiramente com isso, a 300%. Só que a maior parte das pessoas, como tem um bombardeamento gigante de estímulos exteriores e redes sociais, pronto, acho que aí é o maior culpado disso, porque a rede social pode ser usada para forma instrutiva, educativa, de aprendizagem. É o vender o sonho. Mas
essa parte de vender sonhos e vidas perfeitas e isto e aquilo é o pior. Mas é o que as pessoas consomem, infelizmente. Sim. É uma, não todas, mas a maior parte do que está mais tempo a fazer é isso. E isso tu disseste, eu concordo a 100%. O dar valor àquilo que temos agora. O pensar, poxa, eu tenho uma família que gosta de mim, que me apoia, que está aqui para mim. Tenho amigos que eu sei que são verdadeiros e que gostam de mim, eu gosto deles. Não são muitos, mas sei que aqueles eu posso contar. E as pessoas muitas vezes não, quer isto, quer quando chegar ali é que vai ser, quando estiver lá é que não sei o quê, quando for de férias é que é bom, quando vier isto é que vai ser, e depois vai chegar à altura e aquilo já não interessa para nada e já vão querer outra coisa. Ou seja, tu não chegas a viver, tu estás sempre noutro sítio. Isso é porque já foi provado cientificamente que as pessoas gostam mais da antecipação do acontecimento do que o acontecimento em si. Yeah. Mas é assim, eu também não vou ser irónico, também tenho fases da minha vida que estou tão focado num objetivo que enquanto aquilo não acontecer, muitas das vezes não me lembro de tudo o que eu já tenho, tudo o que já conquistei até hoje, né? Porque estou focado, quero aquilo. Isso muitas das vezes, vendo bem as coisas, pode ser uma coisa prejudicial. Daí eu recentemente, até há menos de um mês, ter começado todos os dias de manhã, digo, obrigado por isto. Vamos embora. Porquê? Para me relembrar todos os dias que a minha posição de hoje é melhor do que a minha posição de há 2 anos, 3 anos atrás. Aquilo que já conquistei até agora. E dar valor a isso e saber que avançaste e é motivacional. Dizer, já cheguei aqui, quero chegar ali. Pode não estar a correr muito bem para chegar àquele ponto, mas sei que se continuar e meter horas e trabalhar, a probabilidade não é 100%, claro, mas a probabilidade de lá chegar é muito grande. E daí, voltando ao início da conversa, ambiente. Pessoas e ambiente. Porquê? Porque se deres com pessoas que estão com a mesma frequência do que tu, nem precisam ter os mesmos objetivos, mas têm um objetivo. Têm que fazer A, B, C e D para esse objetivo. E tu tens de fazer A, B, C e D para esse objetivo. Se te deres com pessoas só assim, começas a falhar. Das duas, uma, ou sentes-te mal porque vês os outros a fazer e tu falhas. E tu não estás. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou então, se eles tiverem, entre aspas, consideração por ti, vêem, falhas uma, chegam-se à frente. Então, o que é que se passa? Não estás a fazer porquê? E eu acho honestamente. E aí excluíste. Tipo, se tiveres autoconsciência, nem precisam de te dizer, estás a ver? Porque tu vais ver que não estás a fazer e olhas à tua volta, que é o ambiente onde tu estás, e vês, ele está a fazer, aquele está a fazer, o outro está a fazer, e eu estou aqui a dar scroll a ver gajos a caírem no TikTok. Sim. Vou pensar, não é? Agora, se eu estiver num ambiente em que tu só dizes bacuradas, só falas coisas que não interessam para nada, falas da vida dos outros, falas de este fazer fofoquices que não interessam para nada. O outro está ali, não fala com ninguém, está ali só a ver vídeos. O que é que eu vou fazer? Ou se eu estiver na mesma casa que vocês, ou frequentar o mesmo ambiente que vocês, eu vou fazer o quê? Vou ter tendência a ir fazer ali a média daquilo. É difícil de fugir muito daquilo quando estás. Tens poucas alternativas. Uma alternativa é, neste caso estás a falar na mesma casa, isolas-te num sítio, ou seja, na própria casa, isolas-te dessas pessoas para tirar, entre aspas, esses maus vícios. O que por si só vai gerar outro conflito, se as pessoas vão ficar, então, mas este gajo está a fazer o quê? E tentas procurar esse ambiente no outro lado, quer seja presencialmente, quer seja online. Hoje em dia, uma coisa era há 50 anos atrás, que tu, para te dares com as pessoas com objetivos iguais, tinhas que ir não sei aonde e dar-se com ela. Hoje em dia as coisas é muito mais acessível. Sim, e se não conseguires conviver diretamente com elas, pelo menos usas a internet a teu favor e vês o que é que elas estão a dizer e o que é que fazem. E essa parte da média das 5 pessoas dá para tudo. É aquilo que tu consomes, acabam por ser influências para aquilo que tu fazes. A média daquilo que está presente na tua vida. Se tu só consumires coisas que vão de encontro com aquilo que tu queres,
é muito mais difícil tu fugir já àquilo que tens de fazer. Obviamente que isto é muito bonito nos dias bons. E claro que se conseguires o presencial fica muito mais fácil nos dias maus. Mas inicialmente tens que começar. Para começar tens que começar por algum lado. Sim. E é muito mais fácil. No ambiente. Não havendo o ambiente interno, é porque de certeza que há muita gente que não tem um ambiente propício para fazer certas coisas. Ou não tem capacidade para dizer, olha, eu não estou bem aqui, eu preciso de mudar, vou viver para o outro lado. E se entras noutra coisa, que é muitas vezes as pessoas não têm a coragem primeiro de ser elas mesmas e perceberem o que é que querem e não têm a coragem de dar esse passo, de mudar de ambiente e saber, e ter que dizer, é a vida, dou a quem doer, mas eu vou ter que abandonar. É o tal dizer que não. Neste caso é o dizer que não ao ambiente em que estás, não é o dizer que não isto inclui ir sair ou ir não sair. Inclui a família próxima, sim. que muitas vezes são os nossos piores conselheiros. Assim, eles 100% que querem o nosso melhor, não, mas o que é que lhes falta? É contexto. Claro. Falta-lhes o contexto daquilo que essencialmente nós queremos e dos nossos objetivos e onde queremos chegar. Porque eles no fundo querem que a gente viva a vida que eles ou sonharam ou que eles querem que a gente viva. Eu acho que nem é tanto isso. Eu acho que ou que eles acham que é melhor. É isso, o achar que é melhor. E o que é melhor para eles é vida sem risco e mais segura. Sim. Porque é que, na minha geração, apanhei muito tu tens que ir para a escola, tens de ser o melhor aluno, tens que ir para a faculdade, para teres sais da faculdade, arranjas um trabalho, para o quê? Trabalho para a vida. Porquê? Já antigamente tinhas um trabalho para a vida, estavas seguro, não tinhas problemas. Yeah. E é isso muito que eles querem passar para os filhos. Para eles, no contexto deles, é a melhor coisa. Porquê? Porque tira muito, neste caso não é bem a culpa, mas tranquiliza-os. Porquê? Porque veem que é um caminho seguro. Do género, estou descansado. Exatamente. Já não preciso me chatear mais, ele já está ali. Se ele fizer isto, está feito. Vai conseguir ter uma vida. E eles sentem o próprio sentimento deles do cumprir o dever deles, a obrigação deles, ou sei lá como tu quiseres chamar. Mas é assim. Mas isso muitas vezes é totalmente mas é sempre para o nosso melhor, né? Nunca é uma coisa a dizer, vou-lhe dizer isto para ele se lixar na vida dele. Não, eles querem sempre com boa intenção. É com boa intenção. Sim. Mas é aquilo que eu estou a dizer, é contexto. É boa intenção no contexto deles, para nós termos a vida que eles pensam que nós queremos. Ou seja, eles não chegam ao pé de ti e perguntam: achas que isto é uma boa vida para ti? Achas que aquilo é uma vida para ti? Como é que é a vida que tu estás a pensar, mais ou menos? Não, eles têm, na cabeça deles, aquela é a vida que tu queres. Depois dizer, tu, se queres chegar ali, na cabeça deles é A, B, C, está feito. E depois acabou, segues a vida. E depois deixas andar. Só que eu respeito isso. Isso dá para quem? Eu respeito isso, mas posso não querer viver assim. Claro, é isso. Mas a maioria das pessoas quer. Por isso é que isto é um conselho dado e que funciona há muito tempo. Porquê? Porque a maioria faz e quer o A, quer o B, quer o C. Aí está bem. E acontece, sim. Pode ser por... Pois não podes andar a lamentar por não teres isto ou aquilo ou aquilo outro. Claro. Foi a vida que escolheste, não tens hipótese. Porque assim, eu sou muito a favor a tua situação atual de hoje. A culpa é tua. Foste tu que estás aqui porque tu quiseste. Isso eu tenho inteiramente. Porque tu, aqui a parte que choca muitas vezes quando eu tenho esta conversa é porque tu quiseste. Exatamente. Todas as decisões que tu tomaste e as atitudes que tiveste no dia a dia levaram a que a gente estivesse aqui agora, ao dia 2. Por isso, estar a culpabilizar os outros e as outras coisas, eu não digo que coisas que nos acontecem, que a culpa não é nossa. Por exemplo, eu vou ali, passo na estrada e vem um maluco e atropela-me. A culpa não é minha de eu ter sido atropelado. Nem tu tens culpa de eu ter sido atropelado. Nem a minha mãe. Mas a minha mãe, pegando agora
vai ter, não é a culpa de eu ter sido atropelado. A minha mãe vai ter a responsabilidade é de como é que vai lidar com aquilo. Exatamente. Aí é que está a diferença. O lidar com as situações. A responsabilidade do nós. Eu acho que a palavra certa Não é responsabilidade. Mas cada vez. E tu vês. Mas é mais fácil eu dizer a culpa é tua. Fizeste. Sim, mas tu vês que essa parte de responsabilidade pelo aquilo que tu fazes é uma coisa que hoje em dia não existe muito. Pô, não. É sempre alguma coisa. Está bem, mas tu vives. É porquê? Porque tu, normalmente, as pessoas com trabalhos normais fazem aquilo que alguém diz. Ou seja, Exato. o teu trabalho é fazes isto, fazes isto, fazes isto. Ou seja, eles quando chegam a casa tens de fazer isto, isto, isto. E se não fizer, não é responsabilidade deles. Ou seja, quase que se metem numa terceira pessoa para não assumir que isto aconteceu mal por minha culpa. Porque eu fiz alguma coisa. É muita a situação de alguns pais com quem eu já conversei que eles parece que eu estou nesta situação por causa do meu filho A ou do meu filho B. Mas o ter o filho A e o ter o filho B foste tu que escolheste querer ter. Não estou a dizer o aborto, não estou a falar nada disso. O que eu estou a dizer é tu quiseste ter aquele filho. Sim, e eu já li vários livros por exemplo, um livro que era Os Princípios do Sucesso, li um livro de gestão emocional e eles todos têm uma coisa em comum. Quando diz essa parte do ter sucesso e ter controle das emoções e o bem-estar ao fim e ao cabo, vai muito, e isso eles têm um consenso sempre igual, que é o queixar-te, o culpabilizares o exterior por a situação em que tu estás, a nível de bem-estar interior e de evolução como pessoa e de progressão, é zero. Porque se tu não olhares para ti mesmo e conseguires assumir perante ti mesmo e perante os outros que tu falhaste, tu nunca vais passar daqui. Sim. Porque tu não vais ver que falhaste, ou seja, tu vais achar que estás bem. Sim, não tens quer melhorar a tua situação porque para ti está perfeito. A culpa é dos outros que fizeram isto mal, eu faço sempre isto mal. Estou sempre a bater na mesma tecla. Mas como eu culpabilizo sempre o exterior, eu não vou pensar, se calhar eu devia fazer isto de outra forma para isto correr bem. Não, como a culpa foi dos outros, eu vou continuar a bater na mesma tecla. Sim, e a minha evolução vai ser zero. Há de chegar uma vez que os outros fazem as coisas bem da parte deles e isto vai correr bem. Não, mas infelizmente existe muito isso. A nível de evolução como pessoa e de progressão, não vais ter nenhuma. Olha, se pensares assim, mas é para tudo. Isso vem muito àquela conversa dos pais, dos filhos, serem, isto é muito subjetivo, mas o comportar-se bem ou comportar-se mal. Eu aponto completamente o dedo para os pais, que os filhos comportam-se da forma que estão por causa dos pais. Pode não ter sido a educação, pode não ter sido bem aquilo que quiseram fazer, mas foi aquilo que fizeram. Ou seja, podiam ter a intenção de criar de uma forma, mas com as suas ações criaram de outra. Exatamente. E depois eles muitas vezes culpam o exterior. Foi na escola, foi os amigos e não sei o quê, e não sei o que mais. E depois se tu puxares tudo atrás, vês, mas se calhar daquela vez que eu disse para ele não fazer aquela coisa e ele fez, e depois eu não lhe dei as consequências dos atos dele, começa ali de pequeno. Ou seja, eu começo a fazer porcaria em criança. Quando me dizem para eu não fazer e depois não me dão as consequências daquilo que eu fiz, ou seja, começa na cabeça deste pequenino a dizer, eu posso fazer as coisas todas mal que não tenho consequências negativas na minha vida. Porque, e olha, há pouco tempo estive a ler, e tem a ver com isso, de um neurocientista a falar que a melhor altura para ensinares uma criança, por exemplo, uma língua, é quando ela tem ali 2 anos, 3 anos, é a melhor forma dela. É ali que ela vai ser uma esponja. Até aos 25 anos o teu cérebro está em formação, mas naqueles primeiros anos de vida é quando aquilo é mesmo uma esponja autêntica. E isso vai de encontro ao que tu estás a dizer, porque se naqueles primeiros aninhos não forem postas logo ali regras e limites, acima de tudo limites, os miúdos depois, assim, os pais depois têm a cena de dizer, mas eles estão mais tempo na escola, mas eles quando vão para a escola
já tiveram tempo em casa com os pais já Sim, tiveram sim, tempo sim, com sim. eles. E é desde aí que vai ter que partir. Eles estão mais tempo na escola, mas é mais atrás. É logo ali no princípio. Que senão. Isso das crianças é interessante, que eu também li uma vez. Que foi um casal que foi fazer, entre aspas, um experimento com as próprias filhas, que tentaram impingir, entre aspas, uma grande aptidão. Neste caso foi para o xadrez. Ou seja, desde pequeninas, xadrez, estimular. Depois foi-se ver a longo prazo grandes jogadoras de xadrez, campeãs e etc, etc. Ou seja, é muito isso. Aquilo Sim, é o tal ambiente. O ambiente de crescimento E então se fores uma esponja. deram-lhes as valências e os interesses. Porque se conheces aquilo, estás muito mais interessado naquilo, pá, dedicas-te muito mais e tudo o que é atividade já é aquilo. E se for desde pequeno isso introduzido na rotina e na cabeça das crianças, é extremamente difícil aquilo não pegar. É extremamente difícil, porque é como ensinar uma língua. Tu estás a ensinar que é aquilo. Tu bombardeias aquilo, tinha uma rotina, isso. Por exemplo, sempre igual. tu não falas português porque tu quiseste. Tu falas português por causa Claro. do teu ambiente, porque nasceste aqui neste país Portugal, e os teus pais falaram português. Embora aí, Ou seja, claro que haja o fator genético e há pessoas que têm mais capacidade nata uma coisa que outra, mas geral. O que eu estou a falar é, mesmo o teu próprio idioma natural é uma consequência do ambiente onde nasceste. Porque Claro. se tivesses nascido na Roménia, não era português, com pais romenos, não era português que ias começar a falar. Se tivesses Claro. nascido em Espanha, não era português que... Ou seja, logo aqui desde esta... É um excelente exemplo Para veres que o o ambiente ambiente é tudo. E muitos dos hábitos dos pais, os filhos olham e, por serem pessoas de referência, tentam assimilar. Por isso, se um pai ou se uma mãe passar horas e horas agarrados, por exemplo, ao telemóvel, os filhos Claro. vão apanhar esse vício. Obviamente. Se Já a própria sociedade depois fora de casa Já os leva para aí, então se em casa, que é o ambiente onde tens mais intimidade e que estás à vontade se estiverem a fazer, é a mesma coisa. Se eu tiver dois pais que são os dois lutadores de boxe, qual é a minha probabilidade de ser lutador de boxe? É imenso, porque estás É gigante. todos os dias, Estou estás num ali, ambiente, estou tal. numa rotina que é aquilo. Só que a gente chega a um certo ponto em que eu posso também decidir que não quero ser lutador de boxe. Claro. E quando eu decido que não quero ser lutador de boxe, o que é que vai acontecer? Vai haver pressão e opressão dos meus pais porque eles querem que eu seja lutador de boxe, porque eles são. E eles vão sempre ficar, mesmo que sejam muito compreensivos, vão sempre ficar, ele não vai passar isto para o filho dele, não vai continuar, sim, não não vai. há Tipo o um legado. E aí tu tens que ser muito corajoso para seres tu, porque quando tu decides que não queres aquilo e sabes que não queres aquilo, os sacrifícios, os nãos e vais ter que ser muito corajoso para seres tu. Eu acho que nessa parte do fugires, neste caso àquele ao teu ambiente familiar, o que tu precisas é a ideia e o objetivo bem definido. Porquê? Para tu saberes o que é que vais fazer no dia a dia. É assim, é inevitável as coisas não correrem. Não é inevitável, mas há uma grande probabilidade enorme das coisas não correrem bem no início. Claro. Ou seja, tu é praticamente 100%. Tu estás a fugir àquilo que estás e que te dizem, estás a fugir para outros lados. E se te dás com essas pessoas, estás todos os dias a ser relembrado de funciona ali. Tens de ter uma capacidade de resiliência para. Tens de ter um momento muito forte. Eu quero continuar. Mas essa parte da mente muito forte. Hoje em dia é difícil, porque como isto está, qualquer coisinha. E tem que ser treino. Qualquer coisinha hoje em dia foge. Não é seja, o menino não pode ir para a direita. O menino tem que ir para a esquerda. É a própria parte da criação. Já está. Parece que as pessoas agora têm medo de lidar com as pessoas. Que têm medo de criar as pessoas. Têm medo de falar com as pessoas. Ou seja, dão muita liberdade a pensar que ele vai conseguir chegar onde quer. Mas depois, se tu fores ver,
quem é que é verdadeiramente livre? Já vi isto em muitos sítios e as pessoas verdadeiramente livres são quem? São as que são mais disciplinadas e que têm a vida mais regrada. Porquê? Porque se cumpres muitas vezes, pode ser um dia que falhas e no dia seguinte continuas. É. Agora, quem, neste caso, não é livre, porque está preso nas coisas más. Ou seja, estás sempre, olha, hoje eu vou fazer isto. Não faço hoje, não faço amanhã. Chegas, fazes, tens um mês de dizer que querias fazer 20 vezes e fazes uma. Até o teu próprio psicológico começa a dizer, olha, eu não sou capaz disto, eu não... E tu efetivamente nem sequer tentaste. Tu começas a assimilar que não é capaz sem tentar. por não fazeres uma coisa. Exatamente. Ou seja, é a mesma coisa que estás-me a dizer que eu não sou capaz de jogar à bola, não jogo nada à bola, pá, sou mesmo muito a mão a jogar à bola e eu nunca vi uma bola, nunca mexi numa bola, nunca... É muito isso. Mas hoje em dia é o medo. O medo de falhar. O medo de falhar. Todos temos. Vem e as pessoas não fazem por terem medo de falhar. Ou seja, é naquela, pá... Elas querem passar do não sei nada para o sei tudo sem passar pelo treinar e pelo aprender. Sem querer e querem passar a parte do cair e levantar. E isto eu volto a pegar outra vez no exemplo do ginásio, porque é o que eu faço, é o que a gente faz. E um gajo não pode querer ir para o ginásio e ficar como ao Simão numa semana. E não é leres o livro dos... Olha, pá, e isto como é que eu faço? Acho que é assim para tudo. Como é que eu faço um spinner? Está lá no livro. Metes os braços para baixo, contração... Não é leres aquilo 20 vezes, vais chegar com um físico... Claro. Que tu queres, não é? E vai ser muito isto para todas as coisas, que é o falha. Falha. E vai chegar a uma altura que vais conseguir. Sim. Só que tiveste de passar por aquele processo, tiveste de ser resiliente, mas aqui, autodisciplina. Aqui o grande problema que é esta nova... É difícil o veres tu a falhar. Esta nova não, isto já é antigo. A mentalidade do... são um pouco suscetíveis à falha. E hoje em dia... E eu próprio assumo. Eu também sou. E hoje em dia as coisas... Claro que trabalho para... E hoje em dia as coisas não é tanto faz, falha. Hoje em dia está muito falha, faz. Falha, faz. E as pessoas não estão preparadas para este falhanço contínuo sem ver resultados. Ou seja, não há aquela... A tal conversa do início, do objetivo. Se tiveres um objetivo firme, e sabes, é isto que eu quero mesmo, podes falhar 100 vezes. Mas ao continuares a tentar, vai haver uma vez que acertas e a partir daí, então é assim. Yeah. Mas só que tiveste de passar por aquele processo. Exatamente. Todo que as pessoas não estão dispostas a passar. Mas daí ali o início da conversa do ter o objetivo. Porque se não houver o objetivo, tu falhas uma vez. Não fazes outra. Falhas 3 vezes. Já não fazes. Mesmo que tenhas resiliência, se tu não tiveres o teu objetivo a dizer, olha, eu quero aquilo, não é dizer, olha, eu quero aquela vida só porque quero, só porque me apetece, tem dizer, olha. Porque acordei hoje e apetece. Mas é isso totalmente, porque se não traçares aquilo realmente tu queres, tu à primeira ou à segunda falha tu vais logo cagar naquilo. Não queres saber mais daquilo para nada. Porque não é prioridade, o objetivo não é relevante. Só que, agora diz-me lá, pessoa, no dia a dia, e a maior parte das pessoas que eu conheço não têm isso. Não, porque assim. Não têm isso. Mas pá, não queria estar a tirar a culpa, mas hoje em dia muita gente efetivamente não vive a vida. Pá, sobrevive e o dia delas basicamente sempre o mesmo. Acorda, nem que se tiver filhos vai levar os filhos à escola, vai trabalhar, vai buscar os filhos da escola, faz o jantar, por exemplo. O que é tudo legítimo. Vai dormir. É completamente legítimo. Quando tu sabes para que é que estás a fazer aquilo. Se o teu objetivo for, o meu objetivo é ter uma família, cuidar da minha família e dar as condições para eles crescerem. Se isso para ti chega, é o teu objetivo. Claro. Se o teu objetivo é todos os anos tirares X dias de férias e ires poupando dinheiro ao longo do ano e gastares para ir para um país qualquer, ou de férias, por exemplo, para o Algarve, que é um destino muito usual, força, não estou a dizer que não, mas
É a coisa, não é o meu objetivo, não é o teu objetivo. Sim. Daí, Não me queiram pegar em mim e arrastar-me tentar-me para aquilo. obrigar Claro. a fazer aquilo. Pá, é Um gajo tem que coerência. viver e deixar os outros Coerência, viver. Claro. contexto é, eu não sou dono da tua vida, tu não és dono da minha vida. E muitas vezes a gente está a falar com as pessoas e eu faço. Agora, recentemente, há uns tempos, comecei-me a perceber disso e a travar, e a parar e a pensar naquilo que estava a fazer. Muitas vezes um gajo faz as coisas e nem pensa. Que é, tu estás a falar com uma pessoa, estás a ver que a pessoa, começas a detectar, este gajo tem uns objetivos completamente contrários e está-me a dizer coisas que eu, para além de não concordar, acho que é estúpido. Só que depois tu começas a dizer, não, mas tens que fazer isto e isto, e o que é que não fazes assim, assim? Em primeiro lugar, o gajo não me perguntou porra nenhuma, não me perguntou opinião nenhuma. Em segundo lugar, a pergunta que eu devia fazer não era porque é que não fazes assim. O que eu estou-lhe a perguntar é porque é que não vives a vida que eu quero viver. A pergunta que eu devia perguntar é, estás feliz assim, estás bem? Estou. Opa, deixa. Isso Se não for uma pessoa muito próxima minha e que eu gosto muito e que vê, mesmo que ela esteja a usar drogas, seja alcoólica, seja o que ela quiser, ela primeiro não me vai ouvir, não me perguntou nada, ainda se calhar vai ficar vira-se contra mim. Pá, deixa. Eu a pergunta que gosto de Deixa. fazer é, Se ele está bem, isto que tu estás a fazer vai de encontro com os objetivos que tu tens? Que aí elas, oi, mas deixa-me aí pensar. eu acho que a pergunta que vem aí na cabeça das pessoas é, mas quais objetivos? Ok, mas acaba por ser das Mas duas sim, uma. sim. Ou vem, Porque as pessoas têm sonhos. aquilo que eu estou a fazer não me vai levar ao lugar que eu quero, Estou a perceber, e as ou- pessoas metem a mão na consciência. ou a às vezes. outra é, mas eu não tenho um lugar para onde eu quero ir. Só que eu acho que aí o problema dessas coisas é porque se a pessoa não tiver lá o trabalhinho feito de casa e não tiver a rotinazinha dela e sabe bem o que é que está a fazer, quando tu lhe fazes essa pergunta, ela até pode pôr a mão na consciência e pensar realmente a vida que eu ando a levar não vai de encontrar aquilo que eu mesmo queria. Só que no outro dia a pessoa já não se lembra disso e vai continuar a fazer o que estava a fazer. Sim, olha, Por isso é que eu acho que é desperdício de tempo. o que eu vejo que é muito usual é, pá, podes ter a conversa, então de noite é quando vêm estas conversas, quando, pá, depois de um dia estás sempre mais liberto mentalmente, não tens a pressão do trabalho, não tens a pressão das coisas, estás mais liberto. E é quando estas conversas mais profundas e filosóficas. Mas muitas das vezes tens essas conversas com as pessoas ouvem, até que concordem contigo, não, tens razão, mas depois o que é que acontece? Vão dormir. E se calhar até podem aplicar aquilo durante um dia ou dois. Não aplicam. O que Ou acontece vão dormir e acordam e vão dormir, foi. depois, quando acordam, já não se lembram de nada e volta à rotina que tinham de Exato. faço Exato. isto, faço aquilo. Porque aquela coisa que elas perceberam que tinham que fazer exige que elas mudem os hábitos e, se for preciso, o ambiente e as rotinas delas. E desconforto. Exatamente. E exigem que elas pensem naquilo que estão a fazer e que mandem parar o cérebro e modular o cérebro e fazer outras coisas. E as pessoas não estão dispostas a isso. Então, como continuam com os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, vão voltar ao que estavam, né? Não vão mudar. Sim, Se a sim, pessoa está a fazer a mesma coisa. Se não mudares, Pá, é assim, é a mesma coisa que eu estar a jogar futebol para isso. as coisas constroem-se por baixo, né? Não vais começar por cima. Não. Ou seja, se não mudares, neste caso, os hábitos essenciais Porque as pessoas não estão que te dispostas deixam a mudar. construir a vida que tu queres, não vais começar pelo bloco do meio, porque metes o bloco do meio e aquilo cai. Se não tiveres os blocos de baixo, não vale a pena. Estás a Se colocar tiveres blocos os de cima, pilares, os eles alicerces, tudo vai logo. Mas é muito isso, eu acho que é aquela falta de responsabilidade. As pessoas tiram muita responsabilidade da vida delas. Não, eu estou nesta situação por culpa do A, por culpa do B, por culpa do C, por culpa do meu professor, por culpa do meu chefe, por culpa do governo, por culpa do presidente, primeiro-ministro, ministro disto, ministro daquilo. E se tu fores e tu parares para pensar, tu vês, pá, efetivamente, esta coisa que eu fiz porque eu quis. Mas o querer fazer muitas das vezes é incompetência. E o incompetente não é um termo mau. Não é só quer dizer que tu ainda não foste aprender a fazer aquilo. Ou seja, o próprio pensar a lidar com as situações. Naquela altura és incompetente para fazê-lo, mas Claro. não quer dizer que. Sim, exatamente.
As pessoas veem a incompetência como um termo muito mau. Mas a incompetência nada mais é do que ainda não obtiveste esta competência. Exato. Ou seja, Tipo, é meio que um jogo, se quiseres ver como ainda não desbloqueei eu aquela não tenho skill. este nível. Mas se tu a partir de hoje começares a trabalhar nesta Mas competência. continuar a jogar e a fazer as coisas, vou desbloquear aquilo. Exatamente. Mas tens que trabalhar ativamente nisso. Ou seja, é o teu objetivo desbloquear aquela coisa. É? Claro. Porque senão. Só que as pessoas, eu às vezes tenho essas conversas com as pessoas, mas eu acho que só se devia falar disso e ter essa abertura e falar destas coisas com as pessoas quando a pessoa estivesse interessada e viesse perguntar alguma coisa, porque o estares aí com esta conversa, tu não consegues mudar ninguém que não queira mudar. Não, porque as pessoas simplesmente não vão ouvir. Exatamente, é isso. Não entendem. E mesmo que parece que te estão a ouvir... Não estou mal, tipo, cada um... Sim, assim, hoje em dia também as pessoas não têm sequer tempo nem cabeça para analisar a própria vida. Ou seja, muitas delas não sabem que estão mal. E o que a gente está a fazer aqui não é dar conselhos. Claro, não. É como os outros que falam de investimentos, dizem sempre, não estou a dar conselhos financeiros para ninguém, estou só a falar daquilo que eu acho e que eu faço. E de que eu faço. Agora, se quiserem ver ou não ver... É mesmo por isso que é. Aquilo que eu faço pode não funcionar para ti. E aquilo que tu fazes pode não... Olha, o objetivo é o mesmo, os passos que temos que fazer são os mesmos. Mas eu fazer de uma forma e tu fazer da mesma forma pode não funcionar para um e pode funcionar para outro. Claro. Porquê? Pois também temos que ver, né? Cada um tem as suas competências, tem a sua experiência, está mais à vontade com umas coisas do que com outras. Tem a sua própria maneira de pensar sobre as coisas que, embora às vezes seja parecida e vá de encontro às mesmas coisas entre aspas, cada um tem o que tem cá dentro, não é? Claro. E lida com as coisas da sua maneira. Sim. Mas pagando nisto de o tentar convencer os outros, vai acabar por ser frustrante para ti e tu vais sentir que falhas nessa missão mas falhas porque é uma coisa que tu não controlas. Sim. E a gente às vezes quer... Mas é assim, mas também é muito tu queres ajudar. Mas é muito ego nosso. Também. Porquê? Porque nós pensamos que, eu vou aconselhar e aquela pessoa vai ficar bem. É muito isso, ego tu pensares que eu vou ajudar e ela vai ficar... Eu consigo mudar aquela pessoa e meter aquela pessoa nos eixos. Quando efetivamente ela só... Mas ela pode não querer. Exatamente. Ou naquele momento pode não estar... Pode não estar preparada. Primeiro pode nem sequer estar consciente do problema dela. Depois pode estar consciente... É como os níveis de compra ou de problemas, que é o não estás consciente, é o estás consciente do problema mas não estás consciente da solução, estás consciente do problema e da solução, e depois neste caso da compra estás consciente do problema da solução e sabem que neste caso a nossa solução é a solução. Mas é assim, ninguém está aqui a querer dar uma solução, é ideias, dizer olha, eu fiz isto, funcionou por A, funcionou por B, funcionou por C, mas tu podes ter feito o mesmo e não funcionou por A, por B, por C. Porque não somos todos iguais. Há pessoas só que mais parecidas, mas não fazer A, B ou C, eu acho que não existe uma receita. É a pessoa querer. E quando a pessoa quer mesmo mudar e quer ir à procura de alguma coisa melhor, ela vai procurar aquilo que tem que fazer, vai se informar, vai estudar, vai ver. Ambiente. Vai ver o ambiente, vai começar a topar o que é negativo, o que é para tirar, o que é que não é. Ela vai começar a ver. Agora, se ela não pensar sobre isso, Sim, é assim. E tu dando... Não tem hipótese. Ambiente outra vez. Tu dando-te com pessoas que ou estão mais à frente num processo que tu queres entrar, ou estão mais atrás, ou estão no mesmo momento. Há muita coisa para aprender. Uso complementar. Não é? Porque assim, nós ainda não chegámos ao fim, ao objetivo. Não. Mas já tivemos esta conversa. Se há 3 anos atrás me viessem perguntar, olha, pagas X, Y e tens o conhecimento que vais ter daqui a 3 anos. 100% que sim, logo na hora. Assim, o cheque é para qual entidade?
Porquê? Porque Mas isso é porque tu tens a certeza que tu evoluíste conhecimento. e que sabes mais. Não, mas mesmo que não evoluíste, se tu, claro que é uma coisa realista, mas se tu estás aqui e tu sabes o que é que vai acontecer aqui X anos depois, mesmo que esta posição seja pior que esta, tu já sabes, oi, eu não posso fazer aquilo que fiz, não vou estar numa posição pior. Porque já sabes o que é que podes Claro. ou não fazer, não é? Mas eu acho que é muito. É isso, é rodear-te de pessoas que tenham os mesmos. Não é os mesmos. Ninguém tem os mesmos objetivos, mas ter os mesmos princípios, pelo menos. Princípios acho que é a palavra. E. Chave. Princípios. É chegar a algum lado. Só o próprio chegar a algum lado até pode Já ser. É um bom princípio. Até pode ser o normal. O ir para vais escola, universidade, trabalho, para a vida. Só que. Mas aqui. Me afeta e que eu comecei a livrar-me e a excluir de ambientes, às vezes de casa, de onde seja, que é pessoas que vêm para ti com aquela vibração baixa que um gajo sente logo e começam com aquelas conversas de o meu trabalho, estou farto disto, aqui lá em casa também a minha mulher e o meu marido e isto, e há isto, e há aquilo, quando, e eu às vezes depois pergunto assim às pessoas, mas ok, não gostas do teu trabalho, lá em casa está mal, o meu filho é isto, não sei o quê, já experimentaste mudar de ambiente, já experimentaste fazer outra coisa, já experimentaste procurar outro trabalho, tu dizes isso porque não tens casa para pagar, nem tens filhos, e não sei o quê. E eu depois digo, então deixa de estar assim, que vai piorar. Exatamente. Não, porque eu não tenho casa, não tenho filho, não tenho nada disso. Mas sei uma coisa, que é, quando eu não estou bem num sítio, tem que mudar as coisas. Eu vou-me embora. Claro. E vou fazer outra coisa. Sim, fazer a mesma coisa repetidamente e esperar obter resultados diferentes e assim, é parvo. E quando aquela pessoa vem com este discurso para cima de mim, o que é que ela está à espera? É que eu seja a bengala dela e que eu diga, pois, tens razão, vai ficar melhor, isto vai melhorar e dá palmadas nas costas. E, em primeiro lugar, aquela conversa não vai para lugar nenhum. Não vai servir para porra nenhuma. Sim. E, em segundo lugar, aquela vibração baixa, aquela má energia, vou eu ficar com ela. A partir do momento em que eu responder àquilo e servir de bengala, e depois vou chegar a casa, vou ter contigo, ei Rodrigo, aquele gajo lá do trabalho, aconteceu-lhe isto no trabalho, aquilo lá em casa, e depois vais tu ficar com... E quando dás por ti, estás com esta coisa à tua volta e estás-te a sentir mal e não sabes porquê. E até perdes muitas vezes vontade de fazer algumas coisas só porque estás com uma vibração tão baixa, com uma energia tão em baixo que parece que tu estás mal, estás aqui parado, não está a acontecer nada, mas tu estás mal. Sim. E isso advém do quê? Advém de tu não seres seletivo, de saber dizer isto não. Isto não, e muitas vezes o gajo não sabe. Não faz sentido para mim. Pode ser muito frio, porquê? Porque vai chegar a pontos em que as pessoas que não fazem sentido para ti são pessoas que tu gostas. É boa aquela cena, eu respeito isso tudo que tu me estás a dizer da tua mulher, do teu gosto, mas eu não quero saber disso para nada. Sim, mas isso é entre aspas, estás a perceber? Isso é entre aspas fácil de dizer e de falar quando é pessoas entre aspas externas. Agora, quando tu levas com essas situações de interno, claro. Mas infelizmente tem que ser assim também. Porque o ato mais altruísta às vezes é tu pareceres egoísta, que eu não quero saber disso, já disse a minha opinião. Ou seja, não é o estares a ser altruísta ou estares a ser egoísta, é de não quereres alimentar aquilo. Sim. Não é de não quer saber, eu só quero saber de mim e os outros que se lixem. Não é por aí. É do género, eu saber que estar a alimentar aquilo e a conversar sobre aquilo, do género de apoio, vai servir só para aquilo continuar e eu ficar mal e a pessoa fica mal e fica todos mal. Sim, porque é isso mesmo, quem se começa a queixar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e efetivamente não faz nada
para mudar a situação, Sim. aquilo não vai mudar. Não Ou seja, vai ficar sempre e tu igual. estás ali, é como dizes, a alimentar aquela situação depois, é verdade, Sim, e é isto, verdade, e é aquilo, e não sei. E depois o que é que vais tu queixar também? O que é que vais ter tendência? Estás-te aqui a chorar por mim. E eu, pois olha, eu também, isto e aquilo, estás a ver, vai puxar. Mas muitas das vezes tu levas, estás a ser muito a frio com essas pessoas. Estás a ser egoísta, estás a ser não sei o quê. Não é Exatamente. ser egoísta. Eu, as pessoas que eu gosto mesmo e ajudo naquilo que for preciso. Só que a melhor maneira de ajudar muitas vezes é mandá-las ir dar uma volta. É aquilo que falaste, é inteligência emocional. Sim. Se tu fores ver e analisares as pessoas com um grande de inteligência emocional, vais ver, tu olhas para elas e parecem pessoas completamente frias. Parece que as emoções quase não passam ali. Sim. Ou seja, muito raramente transparecerem alguma emoção. A pessoa é seletiva. Claro. No que se É envolve. dizer, isto faz sentido para mim, isto não faz sentido Exato. para mim, encosta para um lado, encosta para o outro. Eu acho que a partir do momento em que começas a saber o que é negativo e depois de saberes o que é negativo para ti, excluir automaticamente, mas na hora, estamos num café, num ambiente, isto não. Pegas, sais, Arrancas, Sim. tiras logo, dás uma desculpa, não interessa o que é. Não. Nem precisa dar desculpa, mas só para não. Vai embora. Sei lá, tem que ir embora. A partir do momento em que um gajo que faz isto, não toca mais. Um gajo não carrega essas coisas, não anda com essa coisa negra à volta. As pessoas dizem que é muito egoísta, mas é o posto em primeiro lugar. Porquê? Porque só se tu estiveres bem, é que estás em condições de possivelmente ajudar os outros. Ou seja, tu a meteres-te em segundo lugar, ficas sem capacidade, neste caso, sem capacidade racional, porque estás a tentar ajudar os outros de forma emocional. Ou seja, são duas coisas emocionais, sem ninguém pensar racionalmente para tentar chegar a uma solução que, maioritariamente, é racional. É o, ok, vai correr tudo bem. Não vai correr tudo bem. Por isso é que o ato mais egoísta à vista das pessoas, muitas vezes, é o ato mais altruísta possível. Não. Que é, se eu estiver mal da cabeça, o que é que eu te vou ajudar a ti se tu precisares de ajuda para alguma coisa? Mesmo falar de alguma coisa, a única coisa que eu vou fazer é piorar o que já está mal. Sim. Não vai fazer nada. Mesmo que alguém te vá pedir ajuda, tu não estás em condições, mesmo que digas que sim, é aquilo que já disse, em condições boas, sim. Chega um dia em que estás mais abalado, já começam a falar, a reclamar, outro a reclamar, e depois chegas, o sumo dali é só reclamar. Ou seja, exato. Já não houve. E o reclamar por si só é uma burrice emocional. Já não houve aquela pessoa racional que tentou arranjar uma solução para, neste caso, o problema de outra pessoa. E muitas das vezes essa própria solução racional não cai muito bem na pessoa emocional. Vem muito com a resposta que já obtive imensas vezes do pois, tu não percebes isto porque não estás nesta posição, não sabes o que é isto. Aí eu digo, ok, então, vieste-me pedir ajuda. Tentei dar-te uma resposta racional do que é que, com essas informações, o que é que eu faria, ou possivelmente faria, no teu caso, para pensar de forma racional. Tentei ajudar. Se não queres a minha ajuda, força, continua. É isso. É o não continuar mas faz assim, faz assim. Esquece ok, isso. tentei ajudar. Não quiseste ser ajudado. Da minha opinião. E nem é para dizer, tipo, nem é aquela cena depois de dizer, eu avisei-te. Não é o avisei, é eu não vou perder este tempo contigo porque a minha vida está a andar. Sim. Eu não vou parar aqui para te ajudar quando tu estás assim. Sim. Não, é peca de energia. É aquela coisa, tu queres ir daqui para aqui e estás a andar para trás. Eu chego lá e digo, mas isto, é melhor ir para o outro lado é mais perto, é lá. Pois, não estás na minha posição, não percebes. Ou seja, continuam a dar a volta para chegar lá e muitas vezes nem chegam. Ficam aqui a dar voltas e voltas. Aí dizem, não percebes, não estás nesta posição. E depois tenho isto e depois tenho aquilo. E aquela como estavas a falar do reclamarem do trabalho
e de casa e tu chegares lá e eles dizem, não, eu tenho filhos, tenho a casa para pagar, ou seja, é o continuar Andar para trás. andar para ali. Né? Ok que inicialmente uma situação dessas é difícil. Porquê? Tu não Porque podes largar o trabalho simplesmente mas Vai- podes ir procurar. vais ter que Mas já procuraste outro. vais ter que arranjar energia para tentar descobrir soluções àquilo que tu tens. Claro. Se tens Ou seja, problema, se estás a reclamar é porque só há um por problema. Exato, mas estás a reclamar só por reclamar e não, imagina, essa situação de o meu trabalho não presta, estou farto disto, mas já foste à procura de outro. Não, isto, e estou aqui há muito tempo. Mas, ou seja, o tu estares a reclamar, para além de em circunstâncias iniciais não servir para nada, então se depois não fazes nada para alterar aquilo, Olha, ainda pior faz. eu discordo. O reclamar para mim serve para muita coisa. Tu quando reclamas é aquele momento que tu ganhas consciência de que isto está mal. Exato. Mas travas. Mas travas. Aí É o reclamar isso. uma vez. É que é a diferença toda. Não sei o que, Não meu estás a trabalho. reclamar só por reclamar. Isto está mal aqui, deixa-me ver o que é que eu posso fazer. Não sei o que, em casa, isto. E às vezes a solução está aqui ao lado, meu. Sim. É mesmo que eu estar aqui zangado, chateado, esta mesa é castanha, esta mesa é castanha e não gosto da mesa castanha e não gosto e não quero e não sei o quê. E muitas vezes tenho ali uma mesa ao lado para substituir, ou eu tenho aqui um balde de tinta e um pincel e posso pintar a mesa. Mas não, eu vou-me focar em reclamar que a mesa é castanha e que eu não gosto. Sim. Não há muito o procurar solução. E daí é o tal, outra vez, ambiente. Se estiveres num ambiente de pessoas que estão continuamente com problemas e a procurar soluções, Claro. vais E que inevitavelmente assumir essa estratégia de problema, quer soluções. Porque assim, as pessoas têm muita ideia de que um problema é uma coisa má. não. Mas é assim, E vão sempre a ver. um problema O mal é inevitável. O mau é quando tu não sabes lidar com eles e o que é que vais fazer. Ou quando pensas que não há problemas. Exato. Problemas vão sempre a ver. Sim, e eu acho que há muito mérito em quem tem um problema e tenta resolver. Mas tu, para conseguires resolver um problema, tens que ter o problema. É como quando vais ao médico. Né? Tu não vais fazer uma operação ao coração quando tens um problema no cérebro. Né? Ou seja, tens que identificar o problema e dizer, para este tipo de doença, eu preciso de uma operação aqui. Sim. E aqui é igual. Aqui é exatamente igual. Eu preciso da solução X. Mas é uma coisa que eu acho que também devia ser ensinada em criança ou na escola, que é problemas, soluções. É a autoavaliação e o conseguires pôr quase num segundo plano e olhares para a tua vida. Projetares-te para fora de ti olha, e veres-te a ti fora. como aquele jogo dos bonecos, o Sims. Vês-te como se estivesse a jogar Sims com o teu boneco. E vês, se eu estivesse a jogar Sims comigo... E muitas vezes acontece, se tu te projetares, tens logo aquela cena de, mas vou fazer isto para quê? Ou porque é que fiz aquilo? O Sims acho que é uma boa representação. Quando tu vais jogar Sims, tu muitas vezes, tu reparas que as pessoas quando jogam, pelo menos da minha experiência a casa é uma casa toda XPTO, família XPTO, está sempre tudo bem. O trabalho também é quase o trabalho que queriam, ou um trabalho assim daqueles mais, entre aspas, chiques, para receber bem. Ou seja, eles fazem o esforço no jogo, mas depois não fazem o esforço na vida real. Eles no jogo, se me lembro bem, tu para chegares a certa profissão, tinhas que, por exemplo, sentar-te e ler um livro. Ou seja, tinhas que te desenvolver as tuas capacidades em certas coisas para poder chegar a certos trabalhos. Não é? Quando chegas ali aos 18 anos, queres ser automaticamente... Não sei o quê. Uma profissão qualquer. Queres saber fazer... Não dá. A única forma de chegares aos 18 anos e saberes fazer alguma coisa é se, nos anos anteriores, tivesses feito alguma coisa para que o teu conhecimento naquela área tivesse aumentado. Sim, eu acho que as pessoas deviam começar a olhar para a sua vida mais como um jogo.
pensar, eu tenho que evoluir esta habilidade para me dar, pá, não é certo, mas é para me dar mais probabilidades de conseguir aquilo. Né? Se eu sei que os livros têm o conhecimento de alguém que o escreveu, ou seja, se eu leio o livro, vejo, olha, esta pessoa fez A, B, C e D e falhou em A por causa disto, em B por causa disto, em C... A probabilidade... Já estás a poupar trabalho a ti e passar por aquele... A probabilidade de eu ir falhar numa coisa dessas... Já é menor? É menor. E mesmo que falhe, a probabilidade de já saber lidar com a situação, por já ter visto, olha, ele fez A, falhou, fez B para corrigir, falhou, fez C e funcionou, já sei. Pá, se calhar não tenho que fazer o B. Levo logo diretamente para o C. Exato. Os livros a melhor forma é de bom. tu protegeres de qualquer tipo de doença mental ou de mal-estar mental é o conhecimento. Porque tu conhecendo as coisas, tu sabes o que é que tens que fazer. Mas há aqui ou como é que tens que agir. Uma conjunção de duas palavras que eu, pelo menos em Portugal, nunca ouvi, já ouvi lá fora, que se chama obesidade mental. Que é essa parte do conhecimento, que é pessoas que têm muito conhecimento, consomem muita coisa, mas depois falta o aplicar. Opa. Ou seja, eu leio 20 livros mas isso, e depois aplico 5 minutos e depois não consigo. Mas é assim, se tu lês uma coisa e aprendes e sabes que aquele é o caminho certo, tu tens que treinar durante o dia, tu tens que fazê-lo durante o dia a dia. É a mesma coisa que tu ires jogar a bola uma vez ou leres um livro sobre futebol e crescer. Sim. Mas já vi. Opa, e vejo imensamente. E isto funciona para esta parte. Porquê? Porque hoje em dia daí a rotina. Por muito que seja vendido e não seja vendido ao mesmo tempo esta ideia do ler, o ler é bom, mas é o ler de forma... Porque assim, tu efetivamente, se tu pensares bem naquilo que tu aprendes, tu nunca aprendeste a aprender. Nunca foi uma coisa que te ensinaram. Uhum. Tu tens, olha, na disciplina de História fazes isto e dá aquilo, Matemática é desta forma, Português desta forma, Inglês, blá 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 blá. Ou seja, nunca te disseram, e se eu quiser realmente aprender alguma coisa, como é que eu faço? Não te explicaram, porque se tivessem explicado, iriam te dizer que é, por exemplo, por cada hora de leitura tens que ter, por exemplo, 5 horas de práticas. É por isso é que tu vais ver, hoje em dia, o que é que tu te lembras maioritariamente da escola? Matemática. Que é o pensamento lógico. Não, sabes porquê? Porque aprendias, depois era exercícios, é a tal teoria, e depois prática. É aquilo, as coisas que é mais fácil de te lembrares. Porquê? Porque tiveste ali o treino, a aplicação do conhecimento. Porque aprendias uma coisa, o professor te explicava-te e depois tu tinhas que ir fazer. Exatamente. Mas isso não existe muito hoje em dia. Tu lês aqui uma coisa agora que viste aqui na internet ou alguém te disse, alguém te passou esse conhecimento e tu pensaste, isto é interessante para eu aplicar na minha vida. Mas se no outro dia e no outro, aquilo vai ficar simplesmente como uma coisa que tu ouviste. Sim. Também não vai servir para mais nada. Está bem, mas é a tal obesidade mental que é. Por exemplo, mas se tu aplicares... Eu quero saber de vendas. Leio 10 livros de vendas. Penso, estou muito bom nisto. Vou tentar fazer a minha primeira venda. Nada. E a segunda, nada. Não. O problema é que não há segunda. É que tu desistes. Tu olhas, então estive a estudar tanto tempo. Estive a aprender tanta coisa. Li tantos livros. Agora chego aqui e não consigo. Isto não funciona. E isso entra logo na outra parte, que é o não saber lidar com a falha. Daí eu ter dito que é um bom hábito ler, mas é um mau hábito ler. Porque é o saber aprender. O saber aprender. É isso, lês, aplicas. Porque assim, um livro, outra coisa que eu também descobri não há muito tempo, um livro não é para ler como se fosse... A maioria dos livros para aprenderes alguma coisa, aquilo não é uma história. Ou seja, tu não tens que ler do início ao fim a passar por todas as páginas. Tu tens vês, olha,
isto interessa-me, isto interessa-me, isto interessa-me, isto interessa-me. Se tu conseguires aprender uma coisa Daquilo tudo. daquilo que na tua vida consigas aplicar para melhorar, para dar mais eficiência, porque assim, no fim, a eficiência é que ganha. É isso. Né? As pessoas mais eficientes é que ganham. O livro que eu li de gestão de emoção, opa, que ele tinha lá muita coisa interessante e que eu aplico e ainda hoje aplico e foi uma aprendizagem tipo definitiva. Mas também tem lá muita coisa que aquilo para mim não me interessa para nada. Claro, é isso. Um gajo quer numa calorzinha, isto interessa, ou apontas ou ficas com aquilo e vais aplicando durante o dia e nunca mais te esqueces. Agora, é isso, ler por ler, mas isso Sim, ler por ler. mas tens muita malta que pensa que, pá, Só por leres. eu vou ler só por ler e vou conseguir. E como na altura que estás a Atingir ler, tudo. estás a atingir aquele, estás a saber aquilo na altura, achas que aquilo nunca mais te sai da cabeça e que tu a partir daquele momento aquilo é. Sim, é o saber aprender, é o saber ler. São coisas que na escola, se tu fosses ver, a maioria das disciplinas Decorar, despejar. Sim, também, mas começas na página 1 e acabas na última página. Ou seja, é tal. Ou seja, tens tudo um hábito, todo um ensinamento de é assim que se lê um livro. Tumba. 1, 2, 3, Mas 4, isso 5. é livros que estão feitos assim. Agora, a maioria dos livros normais, fora da escola, não estão feitos assim. Aquilo é... Pá, claro que tens uns que estão relacionados e que têm história, mas a maioria é aprendes aqui uma coisa, aprendes aqui uma coisa, aprendes aqui uma coisa, aprendes aqui uma... E é apanhar, comer, Jogar, fazer. É o aprender a despejar. Tu, efetivamente, tens aquele conhecimento na altura, mas depois, a partir do momento em que, à medida que estás a escrever no teste, ele vai saindo e não volta mais. Para quê? Porque aquilo também não interessa para nada. Porque o teu cérebro detecta que aquilo é lixo. Muitas das vezes, uma semana a seguir, pergunto alguma coisa, tu, de um texto que escreveste 5 linhas, lembras-te de uma frase. Sim. Se te lembrares. E já nem queres saber, porque o teu cérebro detecta que aquilo não vai servir para mais nada. Porquê? Porque é aquela aprendizagem do eu vou aprender para o teste. Aprenda hoje, aplica amanhã, depois de amanhã já não preciso. É aquilo que na matemática não acontece. Que é o que eu aprendo hoje em matemática, vou precisar no teste a seguir, no outro, e 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 no outro. Daí, ser a disciplina que tu te lembras mais quase ao resto da tua vida. Que podes não te lembrar de tudo, porquê? Porque também há muitas coisas que chegas ao mercado de trabalho e deixas de usar. Claro. Claro que somas, subtrações, multiplicações, divisões, pá, é uma coisa que tu vais usando recorrentemente. Mas depois tens outras funções disto, funções daquilo. Pá, isso claro que, por muito que tenhas sido bom na escola, chega-te ao dia de hoje, se não tivesses usado até hoje, já esquece. Mas esquece mesmo por uma questão fisiológica do cérebro. Já foi, porque assim, o próprio cérebro tempo. O próprio cérebro tem espaço limitado. Claro. Só dá para ter certas informações. E se passa muito tempo sem usar aquela informação, ele começa a reciclar, né? Sim, é isso. E pronto. Pá, acho que é isso. Para hoje está bom. Por hoje está bom. Logo se vê da próxima vez. Quando é que vai ser? Logo se vê o que é que se fala da próxima tema. Sim, é isso. Então, a gente fala de tudo. Se quiserem falar de... tudo também não. Se quiserem falar de aulas de zumba, a gente fala. Com demonstração. Com demonstração e tudo. Então vá, está bom. Ai.